Ok, muito obrigado. Vamos agora ao segundo candidato a fazer perguntas nesse bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo. Olha aqui, candidato Marcos Ferraz vai perguntar para quem, candidato? Eu vou perguntar para o Rodrigo Paixão. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Rodrigo, como você sabe, a população de Vinhedo também bem sabe, a saúde de Vinhedo está doente, está mal e cada vez pior. E ao invés da administração atual investir na contratação de mais médicos, de medicamentos, de equipamentos à altura da cidade, para que a população não fique meses esperando, ela prefere investir 3,5 milhões na construção de um novo prédio, onde já existia um. O que você acha disso, Rodrigo? Candidato Rodrigo Paixão tem 1 minuto. A gente está achando que a cidade precisa de um hospital municipal público para resolver o problema. A Santa Casa é um problema que já vem há décadas, né, com ele se agravando. Né? A dívida tem ampliado, a forma de gerenciamento da Santa Casa é uma forma que mistura aquilo que é público com aquilo que é privado, falta médicos, o atendimento é precário. Ainda que tenha tido algumas reformas superficiais, nós temos uma Santa Casa ainda com um gerenciamento muito complicado e a solução que a gente apresenta para a cidade é a construção do hospital municipal. As unidades básicas de saúde têm um atendimento muito precário, realmente é o que a população mais reclama, falta remédio, né? A continuidade do atendimento é uma coisa que a gente sente e a população cobra o tempo todo, não consegue ter uma continuidade, ou mesmo quando solicita um exame, esse exame demora 3, 4 meses para ter uma solução. Então é necessário que a gente planeje a saúde do município, contrate mais médicos, faça um hospital público municipal, para que junto com o Centro Médico da São Mateus, a gente tenha uma Ok, candidato, tempo terminado. Marcos Ferraz tem mais 30 segundos. É verdade, Rodrigo, você tem toda a razão. A dívida da Santa Casa, na administração atual, já está beirando 50 milhões. É um aumento de quase 50% na atual administração municipal. Enquanto isso, a gente vê a administração investindo quase R$1 milhão na construção lá da Praça do Avião. É inadmissível. O que nós vamos fazer é investir em contratação de mais médicos, não deixar faltar medicamento, em novos equipamentos, inclusive para a Santa Casa, que será totalmente reestruturado. A população pode ter certeza que terá uma saúde à altura do Ok, candidato Rodrigo Paixão tem mais 30 segundos para a tréplica. Parece que o prefeito quis disputar com o avião o pirulito do Milton Serafim que fica na Praça do Aquário. Mas a questão da saúde realmente tem que ser uma prioridade do próximo governo e nós vamos investir, inclusive acima dos atuais 18% que é investido hoje. A cidade de Vinhedo tem condição de ser referência nacional em saúde e índices sociais. O governo anterior e o atual não conseguiram resolver esse problema e essa será a nossa prioridade. Continuamos com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo respondendo perguntas e perguntando entre si. Vamos ao terceiro candidato, Rodrigo Paixão. Vai perguntar para quem, candidato? Eu vou retornar para o Marcos Ferraz. Marcos Ferraz, só tem 30 segundos. Eu queria insistir nessa questão do planejamento urbano. Está sendo escondido do povo de Vinhedo que a cidade de Vinhedo está com um problema crônico de água e que em 10 anos ou menos nós vamos ter um colapso no sistema de abastecimento. O prefeito anterior deixou aí dezenas de loteamentos abertos, o atual deixou o distrito industrial crescer de forma desordenada, então nós temos um planejamento urbano completamente comprometido. O que você acha disso, candidato? Candidato Marcos Ferraz tem 1 minuto. Rodrigo, você tem toda a razão. É uma das questões mais preocupantes da cidade de Vinhedo. Vinhedo tem uma boa qualidade de vida, conquistada ao longo do tempo, principalmente em função do trabalho do seu povo. Mas se não tiver um planejamento adequado, pensando a longo prazo, a situação pode chegar em 20 anos numa situação insustentável. A água, por exemplo, é um problema seríssimo em Vinhedo. E como você disse, nada foi feito nos últimos 20 anos, ou muito pouco foi feito. A cidade vem crescendo ritmo que não suporta. Trânsito é outro problema seríssimo. Então, em Vinhedo, a gente tem que planejar e pensar a longo prazo, investir na ampliação da captação de água, na redução de perdas, tem que pensar muito bem o trânsito da cidade, como vai ficar no futuro. Enfim, o próprio distrito industrial, como você disse, a cidade precisa crescer, sim, deve crescer, mas de forma ordenada. Isso é fundamental, ter planejamento, pensar a longo prazo, não pensar no interesse apenas de alguns, pensar no povo. Ok. Rodrigo Paixão, tem 1 minuto, aliás, 30 segundos. O prefeito atual não aplicou o plano diretor de planejamento do município e isso é muito grave.
A gente quer, nos primeiros dias de governo, parar todas as autorizações de loteamento para a gente retome o planejamento da cidade. O prefeito anterior deixou aí para a gente mais ou menos 7 mil lotes para serem ocupados, né? Entre eles, tem um que ele colocou na sua declaração de bens, custando 15 mil reais. Depois o candidato Nilson Serafim vai nos falar como que foi isso. Agora o candidato Marcos Ferraz tem mais 30 segundos. Olha, Rodrigo, para uma administração onde o prefeito paga a ele mesmo de um terreno aí, de uma desapropriação antiga de 300 e poucos metros quadrados a área, mais de 2 milhões de reais, paga para ele mesmo, você pode esperar tudo, né? Em vez de se preocupar em planejar a cidade, pensar na cidade, nas pessoas da cidade, pensa só em si próprio, né? Isso é inadmissível. Volto a dizer, o que a gente vai fazer é trabalhar sempre pensando no interesse da cidade, do povo da cidade. Muito obrigado. Vamos agora ao penúltimo candidato a perguntar aqui no nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo. Doutor Dario, aqui está. Doutor Dario vai perguntar para quem? Rodrigo Paixão. Para Rodrigo Paixão. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Rodrigo, o funcionalismo é o elo de ligação entre a população e o serviço prestado pela prefeitura. A população é quem paga os seus salários e precisa ser bem atendida. E o funcionário público precisa ter condições de trabalho. Caso eleito, o que o funcionalismo público pode esperar de sua gestão? Candidato Rodrigo Paixão tem 1 minuto. Um prefeito que queira a sério colocar o seu planejamento da cidade e executar o seu plano de governo tem que priorizar o funcionalismo público. O nosso governo vai, além de fazer uma reforma administrativa que vai corrigir a lentidão que tem hoje na máquina pública, da transparência para a máquina pública, vai ter o funcionário público, o servidor público como aliado nesse processo. Nós queremos corrigir as perdas salariais que os 2 últimos governos, de forma irresponsável, deixou chegar numa escala de próximo de 30%. Vão aplicar um plano de cargos e salários que, infelizmente, o governo atual colocou lá no seu famigerado plano de governo e não executou. Nós temos uma cidade onde os servidores não têm um plano de cargos e salários, uma coisa lamentável. Vão corrigir a questão das nomeações de diretores, de chefia, que hoje é uma coisa totalmente arbitrária, e queremos que o servidor público participe desse processo. A gente tem uma cidade onde as chefias, o poder do município seja também executado, né, na sua estrutura interna pelo funcionário público, e com isso nós vamos ter uma cidade mais eficiente. Ok, candidato, tempo esgotado. O doutor Dario tem mais 30 segundos. Isso, no meu governo nós vamos dar dignidade e respeito ao funcionalismo. Vamos procurar atender também os seus problemas familiares. Vamos procurar oferecer um convênio para todos os funcionários e seus dependentes. E dar condições de trabalho como transporte, uniforme e todas as condições para que ele possa prestar um bom serviço na qualidade que o povo de Vinhedo merece. A tréplica, Rodrigo Paixão, tem mais 30 segundos. O servidor público é tratado hoje em Vinhedo, e também era tratado do governador, como um número, não tem uma valorização, é um sistema altamente autoritário, não só na máquina pública, no paço municipal, nas secretarias, mas nas escolas municipais. Nós temos uma forma de gerenciamento muito autoritária, e a gente quer democratizar essas relações, trazer o servidor público para que ele seja colaborador das ações de governo. Pois não. E agora, o último a fazer a pergunta